Nós estamos nos referindo àquilo que fantasiosamente, fantasmaticamente, funciona na condição de oponente da nossa integridade. O que funciona na condição de oponente da nossa integridade hoje é a depressão. A depressão branca é a depressão produzida no filho pela tristeza da mãe, pela ausência absoluta da mãe. Mas não é uma ausência porque a mãe foi se ocupar de outra coisa, porque foi trabalhar, mas porque não há nada no mundo que possa fazer essa mãe infeliz. E isso é uma coisa que, depois das grandes insatisfações que se instalaram junto das mulheres, no contexto mesmo da luta feminista, das conquistas que vêm sendo feitas, desse eterno querer mais, no qual vivemos, e das inúmeras conquistas que vemos conseguindo, mas é uma identidade em processo, a nossa identidade feminina, uma identidade em trabalho. A Virginia Woolf dizia: mulheres, vocês conquistaram um quarto para vocês. Como posso incentivá-las mais a empreenderem a tarefa de viver? Essa oportunidade começa agora a ficar ao alcance de vocês. Pois minha crença é de que, se tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres como são, se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há nenhum braço onde nos apoiamos, mas que seguimos sozinhas, e que nossa relação é para com o mundo da realidade, e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres, então a oportunidade surgirá. Isso ela diz alguma década antes da sua morte, ela se mata. Vamos falar um pouquinho sobre a tristeza feminina? Vamos falar um pouquinho mais a raiz de algumas cenas das horas, só a nível de uma metáfora visual para a gente poder ver. Nós temos as mulheres na condição de moiras da vida de cada um. Né? Nós nascemos pela mão de uma, nós crescemos pela mão de uma, e nós morremos, como Freud gostava de lembrar, pela mão de uma que corta o fio da nossa vida. As mulheres regulam as nossas rotinas. Elas dizem quando nós vamos mamar, quando nós vamos ter fome, quando nossa fome vai ser saciada, quando nós vamos ser asseados, quando nós vamos nos sentir satisfeitos, quando nós vamos nos sentir aconchegados. As rotinas que a gente conserva até bem grande, bem adulto, a hora que eu gosto de dormir, o jeito que eu gosto de deitar na cama, se para um lado ou para o outro, o que eu gosto de fazer antes de me deitar, elas são, nas palavras de um outro psicanalista, chamado Ricardo Rodolfo, as herdeiras da função materna, a rotina. O que nós vamos ver aqui são mulheres despertando, indo dormir de vários jeitos e fechando a casa. Dearest, I feel certain that I'm going mad again. I feel we can't go through another of these terrible times, and I shan't recover this time. So I am doing what seems to be the best thing to do. I know that I am spoiling your life, and without me, you could work, and you will. I know. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. Virginia.
é a carta de suicídio da Virginia Woolf, que se mata de uma das formas mais corajosas possíveis. Ela enche seus bolsos de pedra e vai e entra na água. O que nós temos aqui é uma carta de amor. E, na verdade, uma carta suicida é o único jeito que existe na face da Terra da gente ficar com a última palavra. Não tem outro. Na verdade, esse é o jeito como essa mulher, escritora, conseguiu, escritora e debatedora, porque ela trocava muitas cartas em público em cima de críticas, questões feministas, e, enfim, ela era uma grande debatedora. É o jeito como ela conseguiu ficar com a última palavra. Mas ela dizia também para essas mulheres a que ela aconselhava que enchessem seus quartos, ela dizia, eu acho que para mim é tarde demais. Por que isso é tão complicado? Porque, como já nos dizia Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, ela dizia, a Simone de Beauvoir, que a cultura nossa, ela é baseada na valorização do ato do assassinato, não do ato do nascimento. O que faz de alguém valioso é o poder sobre a morte, não o poder sobre a vida. E as mulheres só têm poder sobre a vida. E a Simone de Beauvoir pega um pedaço de uma carta da Isadora Duncan quando ela está grávida, e ela está desesperada, porque ela já era de Isadora Duncan quando ela engravida, e de repente ela se vê reduzida, e a Simone trabalha muito bem isso no Segundo Sexo, a uma planta, uma plantação, uma coisa que é ali, e de um processo que se desenvolve de uma forma absolutamente alienante para a mulher. Né? Simone fala muito disso, de como não mais a mística feminina, mas a natureza biológica feminina submete a mulher de um modo em que os homens não se sentem submetidos da mesma forma. Então, o corpo do homem não faz com ele mês a mês, gestação após gestação, ovulação após ovulação, o que o corpo da mulher faz com ela. É preciso ser muito macho para ter um corpo de mulher, não é para qualquer um. A criança dava sinais de sua presença agora mais e mais. Era estranho ver meu belo corpo de mármore amolecido e quebrado, e esticado e deformado. Eu sentia por vezes um excesso de força e vigor e dizia a mim mesma que essa criaturinha seria minha, só minha. Mas outros dias tinha a impressão de ser um pobre animal caído numa armadilha e lutava com um incansável desejo de escapar. Escapar. Para onde? Alternando esperança e desespero, pensava muitas vezes nas peregrinações da minha mocidade, meus passeios em países distantes, minhas descobertas da arte, e tudo isso era como um prólogo distante, perdido na bruma que levava à espera de um filho, obra-prima, ao alcance de qualquer camponesa. Premidas entre os desejos de ocupar um lugar na sociedade. E isso, essa geração de Isadoras Duncans, se transformou naquilo que eu falei há pouco para vocês, em uma geração após outra de mães, de alguma forma, tristes. Isso não é dizer que todas somos mães deprimidas, mas é dizer que há algo na maternidade contemporânea que tem uma marca de tristeza.